Então, continuando a parte de estilo de caixas, vamos dar uma olhada em filtros. Aqui é mais para a gente ver que existe, tá? Eu nunca usei isso aqui em uma página, não. Mas a gente pode aplicar filtros nos elementos, assim como a gente aplica filtros em camadas de uma imagem lá no Photoshop, por exemplo. Aí tem lá uma propriedade filter, a gente pode aplicar blur, brightness, contraste, drop shadow, transformar em tons de cinza, dá para mexer com as cores, tem vários filtros que a gente pode aplicar. Inverter a imagem, trabalhar, mexer com a transparência, tá? Tem muita coisa assim, tá? E você pode botar filtros múltiplos, não precisa fazer um por vez, não, você pode molar filter e aí põe vários filtros que você quer que aplique aquele elemento. Exemplo 27. Então, exemplo 27, no HTML, só 2 parágrafos, um texto. Um tem uma classe de filtro, o outro tem a classe de box shadow. Vamos lá, no CSS, ó, todos os parágrafos. Vou colocar uma margem de 1 rem e alto, vou botar um padding de 20, uma largura de 100 pixels e vou botar uma borda de 5 pixels tracejado vermelho. Vamos salvar. São os 2 parágrafos com a borda, a largura que a gente falou e o padding que eu coloquei. Tá com um zoom, tá? Vamos lembrar que o normal seria isso aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. E aí ele vai pegar o seguinte, o elemento que está com a classe filter é o primeiro parágrafo, tá? Ele vai colocar um drop shadow de 5, 5, 1 pixel com essa cor, como se fosse um preto, mas com transparência, tá? Eu vou salvar, ó. Olha que loucura. É um filtro aplicando uma sombra, só que na caixa, mas no conteúdo todo da caixa. Você consegue ver, inclusive, lá dentro, no texto. Esse é um filtro que a gente está usando aí. No outro elemento, aí eu estou aplicando um box shadow nesse segundo parágrafo, né, com a classe box shadow. E aí 5, 5, 1, blá blá blá. Salvar. Só para vocês verem a diferença. Esse é a sombra da caixa. A gente já tinha visto esse box shadow. A gente consegue dar uma sombra nela. Aqui não, aqui é um filtro aplicando um box shadow. Aí você percebe a diferença. Não é só, a gente não vê só a parte de baixo, a gente vê inclusive nos elementos que estiverem aqui dentro. E tem vários filtros aqui, acho que no meu material eu não coloquei todos. E os Blend Modes. É o Background Blend Mode. Ele vai fazer o quê? Ele vai misturar imagens e cores de backgrounds múltiplos de um único elemento. E aí tem vários modos que a gente pode aplicar. Lá no exemplo 28. Bom, no exemplo 28, HTML. Tem 2 divs. As divs não tem conteúdo nenhum, por isso que a gente não vê nada. Mas a segunda tem uma classe, tá aí usando o valor multiply. Todas as divs, vou botar uma largura, uma altura, vou definir um padding, uma margem, vou mudar o display para inline block, lembra? A div normalmente tem ele é block, a gente vai mudar aqui para inline block para eu poder dar uma largura e uma altura nela. E o conteúdo poder flutuar ao redor também. Vou carregar uma imagem, pegando lá do site da Mozilla, e vou definir uma cor de fundo verde. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então tá aí as duas divs. Tirar o zoom, a gente consegue ver. Aí, ó. Por isso que a gente botou o inline block, para um ficar do lado do outro. Porque, por padrão, se eu não ponho isso aqui, divs iam ficar um em cima, uma abaixo da outra. Né? O inline block, o conteúdo pode flutuar à direita. Um pouco de zoom, pelo menos. Aí. Então, normal. Carreguei uma imagem dentro e botei um fundo verde. Nos dois, por enquanto, não mudou nada. No segunda div aqui, que tem a classe multiply, eu vou usar esse background blend mode e vou falar para ele multiplicar. É como se ele pegasse a cor de fundo e a cor da imagem e multiplicasse um pelo outro na hora de colocar o valor. Esse é um tipo de mistura que a gente pode fazer. A gente tem aí vários valores que a gente pode estar usando. Esse mix blend mode, ele mistura o elemento em que é definido com os elementos que ele sobrepõe. Tanto o background quanto o conteúdo que você coloca lá dentro. É outra regra que dá para misturar o conteúdo da caixa. No exemplo 29,
Tá lá, em termos de HTML, ó, são dois artigos, dois articles, tá? No primeiro tem esse texto, uma div vazia, outra div vazia. No segundo tem um texto também, tem duas divs, só que a primeira div aqui, ó, ela tem uma classe de multiply mix. Vamos lá, todos os artigos. Eu vou botar uma largura, uma altura, uma margem. Esse position relative a gente vai ver no próximo material. Display inline block. Então os dois ficaram um do lado do outro. Justamente por causa disso aqui. Aí todas as divs, por enquanto não tem conteúdo, mas estão lá dentro dos dois artigos. Eu vou botar uma largura, uma altura, um padding e uma margem. Também não deu para ver nada diferente por enquanto. Agora vamos começar. Eu vou pegar as divs de dentro dos artigos, mas aí só a que for o primeiro filho. Vocês lembram aqui, tem duas divs dentro de cada artigo. Eu estou pegando só a primeira div. De novo, o posicionamento vai ser absoluto, a gente vai ver sobre isso. Aqui é para posicionar o elemento. Vou carregar uma imagem e botar um tom de fundo verde, aí, uma cor de fundo. Então, as duas primeiras divs dentro dos filhos receberem isso aqui. E aí eu vou pegar, de novo, as divs, mas agora as que são o último filho. Como se eu estivesse pegando agora as duas divs, a segunda div de cada artigo. Vou carregar uma cor roxa. Vou posicionar também. Mudando aí o z-index para a gente conseguir colocar por trás, tá? Esse z-index a gente consegue controlar como se fosse profundidade do elemento. Como eu posicionei ele junto com o outro, eu botei ele para trás para ele ficar atrás da div anterior. Por enquanto, as duas estão iguais ainda. Eu ainda não apliquei o Mix Blend Mode. É agora que eu vou fazer isso. Ó. Esse elemento que tem essa classe aqui, ó, eu vou pegar o Mix Blend Mode e vou falar para multiplicar. Tá lá, ó. Misturou. Tinha antes, que era o verde com a imagem, com a cor de fundo e multiplicou os três aí para gerar na cor final. Tem um endereço aqui, se a gente for lá e olhar, é daqui que eu peguei os exemplos, a gente consegue ver ó, os blend modes e os mix blend modes. Tudo que dá para fazer aí de efeitos, a gente consegue juntar as coisas, tanto o background quanto a parte da frente e assim por diante. Então vamos ver aí layout usando o CSS. O fluxo normal de conteúdo usado pelo navegador, ele segue o fluxo do documento HTML. Ele pega um elemento e coloca após o outro. Então, ele começa a ler o HTML, cada vez que ele acha o elemento, ele põe na página. Acha um elemento e põe na página. Na sequência do HTML. Isso pode ser alterado de diversas formas. Floats é uma técnica que permite que elementos flutuem para a esquerda ou para a direita um do outro, ao invés do padrão, que é um sobre o outro. Ou seja, ele coloca um elemento e põe o outro para baixo, e põe o outro para baixo. Esse é o padrão normalmente. Com o float, não. A gente consegue fazer um cara fazer flutua você para a esquerda, ou então flutua você para a direita em relação ao outro. Normalmente a gente usa floats para criar colunas no layout, ou fazer com que o texto flutue ao redor de imagens. E é o que foi criado, na verdade, né? O pessoal queria. Eu quero botar uma imagem aqui, eu quero que o texto fique à direita da imagem. Então, esses floats foram criados principalmente para isso. Eu quero que a imagem fique à direita e o texto fique à esquerda. Não dava para fazer isso antes, tá? Ele ia colocar a imagem e o texto ia ficar para baixo ou para cima. Do lado não dava para fazer. Com o float a gente consegue fazer como se fossem colunas. Só que o pessoal abusa, né? O float não só mais para usar imagens, eles começam a colocar conteúdo e fazer colunas de conteúdo usando float, e aí vira uma bagunça. Vamos lá, a propriedade float, ela pode ter 4 valores. Left, para flutuar o elemento para a esquerda. Right, flutua o elemento para a direita. None, é o padrão, não tem float nenhum, o elemento não flutua. E inherit, que seria a herança, né? Ele especifica que o valor da propriedade float deve ser dado do elemento pai. Então, se o pai tiver um float, ele herda também o float do pai dele. Vamos ver o exemplo 30. Exemplo 30. Tem um H1, que é o título, carregou uma imagem,
essa imagem da borboleta aqui. E aí botou 2 parágrafos usando o Lorem, só para encher de texto aqui para a gente ver alguma coisa. Lembrando que eu estou com um zoom aqui, o padrão é isso aqui. Vamos lá, CSS, o que tem por enquanto? O corpo foi definido com uma largura de 90%. Então, 90% do espaço e uma largura máxima de 900. E aí colocou uma margem 0 e alto. Então, em cima e embaixo não tem margem. E à esquerda e à direita ele pega o espaço que sobrou e divide para centralizar. A gente não consegue nem ver isso porque eu estou com a tela pequena, mas se eu aumento a gente percebe. No máximo ele vai pegar o 900 pixels e centralizou na tela. Tá? Os parágrafos. Botão line height 2. Lembra que é para aumentar a linha e o texto não ficar encavalado. Olha como é que é ruim o padrão. Ó. Pelo menos 1,5 é interessante a gente colocar para facilitar a leitura. Botou um espaçamento aqui entre as letras, entre as palavras. Isso aqui acho que não faz a menor diferença. E aí vem a parte interessante, que é o float. Ó. Eu vou pegar a imagem. Tá? Então a tag image, todas as imagens, no caso, como só tem uma, né? Vou falar para ela, olha, flutua para a esquerda. E põe uma margem à direita de 30 pixels. Olha o que vai acontecer quando eu salvar. Olha lá, ó. A imagem flutuou para a esquerda. E se ela flutuou para a esquerda, o conteúdo pode subir. E aí o conteúdo subiu e pegou com a parte à direita dela aqui. Ó. Inclusive, se eu der zoom, dá para ver isso também. Eu podia ter feito o contrário. Não, flutua você para a direita. E aí, ao invés de ter uma margem à direita, você podia botar uma margem à esquerda aqui. Para dar um pouco mais de espaço aqui, ó. É outra coisa que a gente podia fazer. Flutua ela para a direita, deixa o conteúdo sobe. E ocupa o espaço que ela liberou, que tinha aqui. Então, quando eles criaram o Float, acho que o propósito deles era esse. Deixar a imagem ficar à direita ou ficar à esquerda. Tá? E funciona. Não tem nenhum problema com isso aqui. A ideia é boa, legal. Vamos continuar. Então, o elemento em que a gente define o float, ele é tirado do fluxo normal do layout da página. E ele é colocado do lado esquerdo do seu container py. No lado esquerdo do seu container py. No caso, o container da imagem era o corpo, né? O body. Então, é como se a gente tivesse pegado aquele elemento no fluxo normal dele, que era ficar embaixo do título e acima dos parágrafos, tira ele dali e deixa ele à esquerda do pai dele. Só que quando a gente tira ele do fluxo normal, qualquer conteúdo que vem abaixo do elemento que flutuou no fluxo normal vai então envolvê-lo, preenchendo o espaço do lado direito até a parte de cima dele. O elemento com float, ele ainda obedece o comportamento das caixas, com coisas como margem, bordas, padding, ele ainda tem essas coisas, a gente pode colocar eles dentro desse elemento também. Vamos ver o exemplo 30, a gente já mudou para a direita, já fizemos isso. Vamos pegar o exemplo 31, um layout com 2 colunas. Vamos lá, então, exemplo 31, em termos de HTML, tem um título H1, aí vem uma div, dentro da div tem um título H2 e um parágrafo. Na div de baixo, um título H2 e um parágrafo. Então, HTML não tem nenhum segredo por enquanto. Aí começa. O corpo vai ter uma largura de 90%, desde que não passe 900 pixels. A margem, ele botou automático. Talvez, se eu aumentar a página, a gente consegue ver. Ó, não passa de 900. Tá? Por que não botou zero alto? Eu não sei. É a mesma coisa. Mais fácil até de entender. Então, até aqui não teve nenhum segredo. Não fizemos nada diferente. Aí começa. Vamos pegar a primeira div. Div, a primeira do tipo. Então, é a primeira div. Uma largura de 48% flutua para a esquerda. E aí eu vou pegar a segunda div, botar 48% e flutuar para a direita. E aí a gente consegue isso aqui. Ó. É um layout com 2 colunas. Até aí, tranquilo, porque principalmente não tem nada abaixo das 2 divs. Então a gente usou a div para separar as colunas
Mas eu podia ter usado qualquer outra coisa, tá? Eu podia ter colocado artigo, seção, aside. Não era obrigado a ter usado div, certo? É que div a gente está mais acostumado a usar. Mas podia ser qualquer tag que a gente aí quisesse separar as coisas. Se eu quisesse que tivesse um parágrafo depois das divs, então imagine que depois dessas duas divs que flutuaram, eu viesse aqui, não, agora eu quero um parágrafo com esse texto aqui. Uma dor de cabeça começando. Onde o parágrafo ficou? Pô, mas eu não quero aqui, eu quero que ele venha aqui, depois das duas colunas. Aí começa a dor de cabeça. Certo? Então, flutuar é bacana. Fica à esquerda, não, fica à direita. O problema é o resto, cara. Onde o texto veio parar, ó. Eu imaginava que, como ele está depois das duas divs, que ele viesse começar aqui, né? Mas não, ó. Como o elemento flutuou, as coisas sobem ao redor. E aí o texto subiu. A gente vai ver que dá para arrumar isso aqui. Mas aí começa a virar gambiarra. Vocês vão ver, começa a ficar sofrido o negócio agora. A gente usou float left e float right. Eles também recebem larguras que permitam que eles caibam na mesma linha com um espaço no meio. Eu botei 48% e 48%. Por que eu preciso do float right no segundo div? Vamos voltar lá. Eu vou tirar o parágrafo para não atrapalhar. Se eu pegasse a segunda div e não colocasse esse float right aqui. Pô, meu, mas se não tinha flutuado esse cara para a esquerda? Tinha. Mas esse conteúdo não subiu à direita? Não. Vou tirar essa largura, vamos ver se melhora. Agora só passou. Subiu. Aí você olha para a coluna que ficou, o material que subiu à direita e olha assim, mas espera aí. Esse título não está alinhado com esse. Esse texto não está alinhado com esse. Não está não. E a gente começa a sofrer aqui. Por que que não ficou alinhado? É o comportamento padrão. Esse cara flutuou para a esquerda. O que estava abaixo sobe para ocupar o espaço. Mas ele subiu mais do que precisava, porque deve ter margem e padding aplicado nesse que não é aplicado nesse. Entendeu? Então aqui, para arrumar isso, eu flutuei o outro para a direita. Porque aí ele começou a se comportar do mesmo jeito. Com ele vai receber como se fosse o mesmo comportamento do cara que flutuou à esquerda. Aí ficou alinhado, ó, os títulos, o texto. Tá? Mas já começa a perceber que não é um negócio assim muito inteligente, muito fácil da gente entender. Começa a dar uns detalhes assim que, "Ei, por que que não fez? Como é que eu arrumo?" Vamos ver o exemplo 32, vamos começar a piorar. E se eu quisesse 3 colunas? Então, HTML, um título principal e 3 divs. Cada div com um H2 e um parágrafo. H2, parágrafo, H2, parágrafo. HTML normal fica um em cima do outro. Segue o fluxo do que ele leu aqui. E aí com CSS a gente bagunça tudo. Por enquanto, eu só coloquei uma largura máxima de 900 centralizado. E aí ele começa a brincar. E quando era 2 colunas, você flutuava um para a esquerda e outro para a direita. E quando tem 3, o que você vai fazer? Vamos ver. Por exemplo, ele pegou a primeira, flutuou para a esquerda. Então, esse flutuou para a esquerda, o conteúdo que estava abaixo sobe ocupando espaço. E ele não está ocupando mais. Ou deveria estar ocupando. Mas já não centralizou. Tá vendo que o segundo, esse título aqui não está alinhado com esse parágrafo não está alinhado com esse. Beleza. Aí eu vou pegar o segundo e vou flutuar para a esquerda também. Como assim, professor? Pega esse parágrafo aqui e flutua ele para a esquerda. Mas a esquerda de quem? A esquerda do que está aqui já, ó. Não a esquerda desse cara. Esse já saiu, esse já flutuou. É como se isso aqui não existisse na página. É como se a página fosse só o que está aqui agora. E aí ele flutua para a esquerda. Então o segundo parágrafo veio para cá. Mas olha o terceiro. Eita, o que o terceiro foi fazer lá? Tá? E olha o texto. Que linha é essa perdida aqui, cara?
É a última linha da terceira coluna. Como ela não flutuou ainda, acabou aqui o espaço que esses dois estavam pegando, ele começou a usar a parte de baixo, que é o padrão do HTML. Ó. Continuou aqui embaixo. Olha que loucura essa linha perdida. Tá, e a terceira coluna que continua desalinhada? Flutua também. Para que lado? É a direita. E aí flutua para a direita. E nós conseguimos, ó. Beleza, tem 3 colunas, as 3 estão alinhadinhas, legal. Mas não é algo, pô, left, left, right. E se eu tivesse feito left, right, right, o que ia acontecer? Flutua também, ó. A largura foi feita uma conta, no caso, ele pegou 36 para a primeira, 30 para a segunda e 26 para a terceira e tentou deixar um espacinho aqui de 4 à esquerda da segunda, afastar uma da outra. Porque o total tem que dar 100%, né? Tem que lembrar disso. Mas olha o que aconteceu agora. Quando eu flutuei a segunda para a direita, a segunda veio para cá, ó. E aí a terceira para a direita, como assim? Eu veio parar lá no meio. Pô, não devia ter ficado à direita da segunda? Não, não faz muito sentido. Mas ele mudou, ó. Então, começa por aí. HTML tem uma sequência? Tem. Com CSS, você muda isso se quiser. Pô, a minha terceira coluna foi parar no meio, ao invés de ficar a segunda coluna. Certo? Mas já percebe aí que já não é uma coisa muito... Não faz muito sentido, não. Aí voltou ao normal. Foram definidas larguras de colunas que se encaixam. Então, 36, 30, mais o 4 lá da esquerda, mais 26, deu 96, o que deixou 4% para separar a segunda e a terceira colunas. Essa separação sempre aparece nesse ponto entre colunas flutuadas para a esquerda e flutuadas para a direita. O navegador já põe um espacinho de 4% ali entre as duas colunas. Então, por isso que eu não precisei especificar esse valor. Tá? A ordem dos elementos flutuados dentro do HTML influencia o resultado final. A gente mudou lá o float da segunda para right e viu que a coluna mudou de lugar. E aí vamos ver, começa as brincadeiras. Ó. Vamos limpar os floats. Todo e qualquer conteúdo abaixo dos floats que não tiverem também um float vão envolver esses elementos, o que pode estragar completamente o layout. A gente viu isso quando eu botei aquele parágrafo no exemplo anterior, lembra? O texto pegou e subiu do lado ali e começou a ocupar o espaço. Aqui, acho que se eu colocar um parágrafo na sequência, talvez a gente veja isso acontecer também. Ó. Olha lá, ó. Onde o parágrafo veio parar? Ó. Como assim, cara? Ué, ele flutuou os elementos, mas tem um espaço aqui. Então, o conteúdo que eu achava que ia começar aqui embaixo subiu e pegou aqui. Às vezes não é isso que você quer. Às vezes é, mas nesse caso eu acho que não. Não era o que eu queria. Aí a gente começa a fazer algumas coisas do tipo, vamos limpar o float. Vamos ver o exemplo 33, parte A. Então, vamos lá, HTML é a mesma coisa, ó. Tem o título, 3 divs, podia ser artigo, podia ser seção, o que quisesse aqui, tá? Tem um título, um parágrafo, um título, um parágrafo, um título, um parágrafo. E lá embaixo botou um rodapé, um footer. Com um parágrafo, botou lá o copyright, blá, blá, blá. CSS por enquanto. Eu só posicionei o corpo de 90%, no máximo 900, centralizado. Tá? Centralizou aqui. Primeira div, aquele mesmo esquema, 36 para a esquerda, 30 para a esquerda, o outro para a direita. Então flutuou. Mas o que aconteceu com o rodapé? Como o rodapé não tem float, ele subiu. E aí ele ficou aqui, ó. Tudo a ver, né? Eu não quero isso. Ok, vamos ver a parte A então. Eu podia ter pegado o footer e botar a propriedade clear. O que o clear faz? É como se ele desligasse os floats que estavam acontecendo na página. O clear, vamos lá. Você podia botar clear left. Isso vai terminar qualquer float para a esquerda que estivesse ativo. Você podia botar clear right. Isso ia terminar qualquer float para a direita que estivesse ativo. Se você colocar ambos, né, both, ele vai terminar qualquer float para a esquerda e direita que está ativo.
como se você falasse para o seu navegador, não tem mais float nesse cara. Então é como se não tivesse float. Então ele começa a fazer o comportamento normal. Quer ficar o quê? Abaixo do que veio antes. Tá lá, ficou abaixo do que veio antes. Certo? Então esse clear, se você ver pegar sites antigos, sites que ainda usam esse esquema de posicionamento, vocês vão achar esse clear para todo lado, cara. Se o cara flutua um elemento, os outros não podem, tem que desligar. Então isso vai ter que acontecer direto para evitar esse tipo de comportamento normal. Que seria subir. Problemas com o float. Primeiro, dificuldade em calcular a largura do todo. Os exemplos vistos, eles flutuam caixas sem estilos aplicados. Vocês viram aqui, aqueles divs que eu flutuei ali, não tem estilo nele. Aí o problema começa, quando eu começo a colocar background, borda, padding. Como é que eu vou calcular aqueles tamanhos? É 36%, mas não é 36% o conteúdo. É 36% o conteúdo mais o padding mais a borda. E aí você tem que começar a fazer conta para conseguir fechar os 100%. Vira uma bagunça, cara. Exemplo, ó, 33B. Vamos lá. Eu vou pegar a div e o footer. Com todas as divs e footer, eu vou botar um padding. Com uma borda de 2 pixels ao redor e o fundo vermelho. Olha que belezura. Olha o que aconteceu. Tava perfeito. Eu só botei padding e borda. Arrebentou minhas contas. Porque não é mais aqueles valores que eu tinha colocado de 36, 30 e 26. Agora eu preciso levar em conta o padding que eu coloquei nas 3 divs e a borda que foi colocada à esquerda e à direita de cada uma delas. Arrebentou o layout. Ó. Tem que parar e ficar arrumando isso aqui. Problema. Não quer esse tipo de coisa. Arrumação mais fácil. É o que está lá na parte C. O que ele vai fazer? Vamos mudar. Lembra que existe a propriedade... Opa, apaguei que não devia aqui. Ah, é um asterisco ali. Eu vou mudar o box sizing. Lembra que o box sizing, por padrão, ele vai até o conteúdo. Eu vou mudar para fazer até o border box. Isso aqui é comentado. Vamos salvar. Aí sim, quando eu falo para ele, não, a sua largura é 30%. Como eu mudei o box size para ir até a borda, ele sabe que 30% é até a borda. Então ele conta, inclusive, o conteúdo, o padding e a borda. E isso vai valer 30%. Mesma coisa para os 26 e mesma coisa para o 30 aqui. Ó. Aí voltou a funcionar. Mas eu precisei mudar isso aqui. Senão não ia dar certo. Outro problema é que o footer está colado com a terceira coluna. Se vocês olharem ali, ó, o footer está coladinho com a terceira coluna. Por quê? É logo na sequência, né? Beleza. Vamos tentar arrumar isso. Vamos botar uma margem no footer. Vamos lá. Como é que eu afasto esse cara dali? Eu podia ir no footer e falar, olha, você tem uma margem de cima de 30 pixels, por exemplo. Vamos lá no footer. E faz sentido, né? Olha, eu vou te falar que você tem uma margem top. Margem top? Com N, pô. De, sei lá, 50 pixels pra gente ver. E aí eu salvo. E não mudou nada. E eu coloquei a margem. Ó. Vamos inspecionar aqui que vocês vão ver. Ó. Eu fui lá no footer e botei 50 pixels. Ó. Olha onde a margem apareceu ali no desenho. Ó. Não adiantou nada. Eu botar a margem aqui. Ó. Não afasta do elemento que flutua. Então, não funciona. Você botar uma margem em cima do footer não vai afastar um elemento que flutuou do elemento que não flutuou. Elementos flutuados, eles existem fora do fluxo normal de layout do documento. E eles se comportam de maneira esquisita. Como assim esquisita? É esquisito. A área que eles ocupam dentro dos seus elementos pi tem uma altura igual a 0.
Vamos lá para vocês verem, ó. Vou pegar essa div aqui, ó. Quem que é o pai da div? É como se fosse o corpo, certo? Mas o elemento flutuado, para o pai dele, não tem... É como se não tivesse altura. É como se esses três caras aqui não estivessem ocupando espaço. Por isso que quando eu coloco essa margem embaixo, não dá nada. Porque internamente é como se não existisse isso aqui. Então não adianta, não vai empurrar o elemento. Isso aqui é muito louco, cara. Se você voltar ao exemplo, quando só tinha as três colunas, e você olhar a altura do body do navegador, só vai contar a altura do H1. Olha isso. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou tirar esse footer por enquanto. Vou comentar ele. Beleza. Então, voltou só os três aqui, certo? Vamos lá, dar um inspect. E eu vou pegar qual é a altura do body. 37 pixels. A altura do body só tá os 37 do H1, ó. E ele está ignorando as três divs que foram colocadas na sequência. A altura do corpo está 37. Então, o elemento que flutua está aqui, ó. Eles existem fora do fluxo normal de layout. A altura que eles ocupam dentro dos elementos pi tem a altura igual a zero. Então, não adianta eu tentar dar uma margem no elemento que estava lá. É porque ele não existe, é como se ele não existisse aqui. Uma das maneiras para resolver isso é limpar o float no final do container pi, como a gente fez lá no exemplo. Se você olhar no navegador, o tamanho do body vai estar correto. Então, eu podia ter vindo aqui no footer. Quer ver? Vamos voltar aqui ao normal. Vou voltar ao footer. Se eu conseguir. Nossa senhora, o que ele fez? Aí. Voltei o footer. Tá com problema ali, mesmo eu tendo colocado uma margem de 50 pixels. Eu vou pôr uma div aqui. Eu vou dar uma classe aqui de clear. É uma div sem conteúdo. É como se fosse uma div aqui em cima do footer, certo? E aí eu vou lá no meu CSS e eu falo o elemento que tem a classe clear, você faz um clear both. Não podia ter usado div, né? A div já tem layout. Podia ter colocado, por exemplo, um section. Um span. Não, span não ia dar certo porque span não é de bloco. Aí. Não, por que eu botei span? Eu te falar que não podia ser spam. Aí, agora deu certo. Ó, que gambiarra. Eu botei uma div aqui, sem nada lá dentro, só para poder vir no CSS e falar, olha, limpa o float. Então, aquela div desligou o float. Mas ela existe aqui. Então, quando eu vou lá no footer e ponho essa margem de 30, ele ficou 30 em relação a essa seção aqui, ó. E aí ele afastou. Mas eu precisei botar alguma coisa na página para ela empurrar o restante. É como se tivesse desligado aqui e aí colocado ele. Olha a gambiarra. Isso é muito comum, cara. Você botar uma div com classe de clear. Você vai no CSS, só tem isso aqui lá. O clear é só para limpar e desligar o float. Outro problema. Como os elementos flutuados eles existem fora do fluxo normal, nós não podemos usar margens em elementos não flutuados para criar espaço entre eles. A gente já resolveu isso botando lá uma div e limpando os floats. Beleza. Tem outras coisas esquisitas com floats. Tem um artigo inteirinho desse maluco aí, do Chris Coyier, explicando várias coisas sobre floats e mostrando vários problemas que acontecem nos layouts quando a gente começa a colocar float e várias gambiarras para a gente arrumar. Você colocar uma div clear fix depois de floats que você quer limpar é útil quando você não tem um elemento como o nosso footer para fazer isso. Então, se o cara não tem um elemento para desligar, ele vai lá e põe uma div. Normalmente a classe é clear fix. Eu botei só clear. E aí lá você desliga o float. Isso existe direto em vários sites, principalmente os sites antigos. Exemplo 34. Mesmo problema, só que aí ele foi aqui e colocou uma div, ó, com um clear fix como classe. E aí lá no clear fix ele desliga tudo. É o que eu acabei de fazer lá. Só apareceu a div aqui porque tem uma regra aqui que põe essa borda ao redor das divs, ó.
Esse cara que fez aparecer esse vermelho aqui. Mas normalmente você não faria isso em todas as divs e ele não ia aparecer. E aí você conseguiu dar um espaço em relação às colunas que flutuaram. A margem vai aparecer acima do footer, mas agora a div clearFix também recebeu background, padding e borda. Eu podia adicionar uma classe coluna nas div das 3 colunas. Tá. E é só para não... Eu não quero que essa div apareça. Como é que eu podia resolver isso? Eu podia ter vindo aqui nessas 3 divs e falado, olha, a sua classe quero que seja coluna. Então eu vou na primeira coluna, na segunda e na terceira. Porque agora eu posso vir aqui e falar o elemento que tem a classe coluna. Ah, eu não salvei o HTML. Eu não salvei e não estava com a classe. Rafael. Aí funcionou. Eu não coloquei uma margem no footer para separar do de baixo e de cima aqui, ó. Não coloquei nada de espaço. A div está aqui, mas não tem a margem. Devia ter feito então. Tá faltando isso aqui, eu esqueci, ó. Põe uma margem no topo de, sei lá, 30 pixels. Pronto. Então, limpe os floats sempre que você terminar de usá-los para evitar problemas com o conteúdo de baixo. Você pode usar essas divs clearFix sempre que necessário se você não tiver um elemento em que você possa limpar o float dentro do seu container. Altura de fundo de itens flutuados. No nosso exemplo, as 3 colunas têm alturas diferentes. Ficaria muito melhor se elas tivessem a mesma altura. Eu posso resolver isso definindo uma altura fixa para as colunas. Então eu vou lá e falo, olha, as colunas têm uma altura de 550 pixels. O problema é que o layout não é mais flexível e o conteúdo sempre muda em muitos tipos de sites. Sabe? Por exemplo, o conteúdo que está aparecendo nas colunas podia estar vindo de um banco de dados. E alguém está preenchendo esses dados no banco de dados. Então eu não sei a quantidade de conteúdo que vai ser colocada ali dentro. Se eu ponho um fixo 550, pode ter uma situação em que vai sobrar um mundo de espaço e pode ter uma situação em que falta espaço. Então eu não posso fixar essa altura, senão eu vou ter problema. Eu não quero que fique 3 colunas com alturas diferentes. Vendo que o vermelho parou antes, eu queria que ficasse todos eles com a mesma coisa. Aí o cara fala, beleza, vai lá e faz que a coluna tenha uma altura. Vai lá e põe um height de 550, por exemplo. Bom que pegou no footer também, mas vocês entenderam a ideia. Os 3 ficaram com a mesma altura, legal. Nesse exemplo é legal, porque eu sei que 550 dá. E se eu tivesse uma outra notícia amanhã, em que lá na terceira coluna tem um outro parágrafo? Já ferrou tudo. Não é mais 550. Esse cara é muito maior. O meu layout não permite esse tipo de mudança agora. Eu estraguei tudo. Então eu não posso simplesmente falar que a altura é 550. Isso aqui não resolve o nosso problema. Eu poderia ter mudado a cor de fundo para ficar igual a cor de fundo do pai, de maneira que a gente não vê as alturas diferentes. Eu tiro aquela cor de fundo diferente e o cara não vai ter noção que as colunas têm alturas diferentes. Você definir uma altura fixa e fazer o conteúdo rolar usando overflow. Nossa, horrível. Vai botar uma barra de rolagem nas colunas? Não, não dá para fazer isso. Existe uma técnica, olha isso, eles criaram uma técnica chamada False Columns, que seria colunas falsas. Você remove o background das colunas e desenha um background falso no pai delas, fingindo ser o background delas. Olha que ideia do cara. Ao invés de você botar um background na coluna, você tira o background da coluna e aí você vai no corpo e desenha um retângulo aqui com o vermelho que você quer, ó, no pai deles. Porque aí quando o cara olhar a coluna, ele vai achar que a coluna tá com aquela altura nos 3. Na verdade, não. O fundo é que foi pintado para ficar com a mesma altura. Então você começa a ver gambiarra, cara. Gambiarra em cima de gambiarra. Não, muda a cor do pai para a gente não ver a coluna.
Não, põe um overflow. Não, vamos desenhar uma coluna falsa de fundo no pai deles para o cara não ver que a coluna é diferente. Gambiarra. Vamos lá, técnicas de posicionamento. Lembre-se que, por padrão, os elementos de nível de bloco, eles ocupam 100% da largura do seu elemento pai e eles vão ser tão altos quanto o seu conteúdo. Esse é o padrão. O elemento de nível de bloco, ele pega todo o espaço de largura do pai deles e a altura é sempre a altura que ele precisa para mostrar o que está lá dentro dele. Os elementos de nível de linha, eles são tão altos e largos quanto o seu conteúdo. Nós não podemos definir largura nem altura em elementos inline. Eles apenas ficam dentro do conteúdo de elementos de nível de bloco. O elemento de nível de linha, ou ele está perdido lá na página, ou ele está dentro de um nível de bloco. E a largura e a altura é o que ele precisa. Tá? Não dá para botar uma largura fixa e uma altura fixa neles. Não, não existe isso. Isso é o padrão, certo? No fluxo normal de layout, os elementos de nível de bloco, eles são colocados verticalmente na viewport, cada um em uma nova linha, um abaixo do outro, separado pelas margens que você definiu neles. Esse é o normal. O elemento de nível de bloco, ele põe o elemento, pega o que vai depois e põe embaixo e vai fazendo esse esquema, fica um em cima do outro. Tá? Se você tiver margem, você consegue separar um do outro. Elementos de nível de linha não aparecem em novas linhas. Eles ficam na mesma linha que outro conteúdo de texto ao redor, desde que exista espaço para eles na largura do elemento pai de nível de bloco. Se não existe espaço, o texto extra vai para uma nova linha. Ele quebra o conteúdo daquela linha e manda para baixo. É o que a gente já viu até hoje funcionando. Se dois elementos que encostam tiverem margens de tamanhos diferentes, vale a maior das margens. A gente viu lá o margem collapse. Ele não acumula as margens, não. A maior é que fica valendo. As margens se sobrepõem. O posicionamento permite que você mova um elemento de seu lugar original na página para outro lugar. A propriedade que vai fazer isso é a propriedade position. Então, com essa propriedade position, a gente consegue mudar a posição original de um elemento dentro da página. Segue esse esquema que eu falei para vocês, como é que é o padrão. A gente consegue mudar isso. Tem 4 tipos de posicionamento: estático, relativo, absoluto e fixo. Vamos lá, posicionamento estático é o padrão que os elementos recebem. Ele significa coloque o elemento em seu lugar normal dentro do fluxo do documento. Então, quando você não fala nada, o posicionamento que é aplicado no elemento é o posicionamento estático. Ele olha, esse elemento deveria estar nesse lugar. Ele vai lá e põe nesse lugar, seguindo o padrão que a gente viu. Bloco numa nova linha, pega toda a largura, linha, não dá para pôr largura e ele ocupa o espaço que der. Se não couber, ele quebra para a linha de baixo. Tá? Esse é o padrão, é o estático. Vamos pegar o exemplo 35, parte A. HTML. Tem um H1, que é o título. Aí veio alguns parágrafos, texto. E no último parágrafo deve ter uma imagem. Aqui no final. Tem uma imagem sendo carregada. Uma imagem longa que ele chama aqui. Não está cortando a imagem, não. Ela é desse jeito, certo? Então, normal, ó. Tá sem o zoom, tá 100% normal. Isso é o comportamento normal. Parágrafo é elemento de nível de bloco, H1 é elemento de nível de bloco. Então fica uma linha inteira para ele, uma linha inteira para ele, assim por diante. Ó. Tem uns spans dentro do último parágrafo. Mas span é nível de linha, então ele já está dentro de um outro bloco. Ele vai dentro do fluxo. Ó. Se a página for diminuindo, ele já quebra para a linha de baixo. Então, a gente não consegue ver diferença nenhuma. Quando não cabe, ele vai empurrando e quebrando a linha. Esse é o padrão dos navegadores. A gente não mudou nada por enquanto. Vamos lá no CSS. Ó. Parte A. Eu vou pegar o elemento que tem essa classe posicionada. Quem que tem essa classe aqui? Vamos olhar. É o segundo parágrafo. É esse cara aqui, ó. Certo? Ele vai fazer o seguinte. Posição estática com fundo amarelo. Mudou alguma coisa? Não. Porque estática é o padrão. Ele já era para aparecer aqui. Ele ia ficar abaixo desse parágrafo e antes desse. Ele está lá.
Eu não mudei nada, eu não flutuei, eu não fiz nada diferente. Então, estático é o padrão. Significa, fica onde você tinha que ficar mesmo. Dentro da página, dentro do fluxo normal da página. Posicionamento relativo. Ele permite que você modifique a posição de um elemento na página, movendo em relação à sua posição no fluxo normal, incluindo fazer com que ele sobreponha outros elementos na página. Qual que é a ideia, então? O elemento ele tem uma posição em que ele ficaria normalmente, que é a posição estática, onde ele estaria dentro do fluxo normal. Quando eu ponho o relativo, eu consigo pegar ele em relação a essa posição que ele teria normalmente e mudar ele em relação àquela posição que ele estaria. Consigo tirar ele dali e mudar a posição dele, inclusive colocando por cima de outras coisas na página. É muito comum usar o posicionamento relativo para fazer pequenos ajustes no layout, como por exemplo, eu quero mover um ícone para baixo um pouquinho, de maneira que ele se alinhe com um texto de um label, por exemplo. Sabe, pequeno ajuste. Esse label tá botar uns 3 pixels fora do lugar. Mas você pode botar um posicionamento relativo e subir ele um pouquinho em relação à posição normal em que ele estaria. Só para alinhar alguma coisa em relação à outra. Vamos ver a parte B, ó. Eu vou pegar o positioned, então eu estou sobrepondo essa regra anterior, lembra? Mesma especificidade, ele vai pegar a última que aparece no código. Ao invés de posicionamento estático, eu vou fazer um posicionamento relativo com amarelo. Salvei. Mudou alguma coisa? Não, porque eu não mexi nele ainda. Relativo em relação à posição que ele estaria. Ok, ele estaria nesse lugar aqui. Como eu não mexi nele, ele continua no mesmo lugar. Eu não estraguei nada na página ainda. Continua tendo o mesmo comportamento. Bom, aí, quando eu definir o posicionamento dele como relativo, eu posso, então, modificar a posição do elemento usando as propriedades top, bottom, left e right. É o que eu fiz na parte C. Ó. Eu estou pegando o elemento, está posicionado relativo, eu vou falar para ele top 30, left 30. Top é em relação a onde? A posição normal dele é aqui, ó, nesse ponto. Eu vou mover ele do topo 30 pixels e para a esquerda 30 pixels. Vou tirar o top e o left. Ó. A posição em que ele estaria no fluxo normal é aqui. Quando eu venho e falo para ele, olha, top 30, ele desceu 30 em relação à posição em que ele estaria. Ele desceu 30 pixels. Left 30, ou seja, em relação à sua esquerda normal, vai 30 para a direita. E aí eu trouxe ele para cá. Então eu consigo pegar um elemento da posição do fluxo normal onde ele estaria e mover em relação àquele ponto, usando top, bottom, left e right. O maluco que aqui o que aconteceu? Sobrepôs, ó. O navegador não quer nem saber. Se você mandou posicionar, ele posicionou, cara. E aí ficou por cima do parágrafo que estava ali, o terceiro parágrafo. Posicionamento relativo, relativo em relação a onde ele estava, ou estaria normalmente. Posicionamento absoluto. Vamos juntar. Estático é o normal, fica onde você estaria normalmente. Relativo, usando top, bottom, left e right, move o elemento em relação a onde ele estaria normalmente. Absoluto. Move um elemento completamente para fora do fluxo normal da página, como se ele estivesse em uma camada separada só dele. É como se fosse assim, tira ele da página, e aí você tem como se fosse uma página específica só para ele, dentro do seu site, da sua tela final. Tá? A partir daí, você pode colocá-lo em uma posição relativa às bordas do elemento HTML da página, ou o seu elemento ancestral mais próximo que tenha sido posicionado. Aí já começa a dar uns detalhes assim que quebra a gente. Se você não tem um ancestral dele, o pai, o avô, o bisavô, alguma coisa, que tenha sido posicionado, esse posicionamento absoluto vai ser em relação ao HTML, que é a sua página inteira. Tá? Agora, se algum ancestral dele já foi reposicionado de alguma forma, aí esse posicionamento absoluto é em relação a esse cara que foi posicionado anteriormente. Normalmente a gente usa isso junto com posicionamento relativo e float.
Vamos pegar um exemplo, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente ver isso acontecer. Então, o 35 ainda, ó, só que eu vou pegar a parte D. O que eu estou fazendo? Olha, o seu posicionamento agora não é mais relativo, vai ser absoluto. Vai ter um fundo amarelo, top e left, o mesmo valor, 30 e 30. Eu não salvei ainda, então ele está usando o relativo por enquanto, relativo em relação à posição que ele estaria. Como ele não tem esse parágrafo posicionado, o antecessor que tenha sido posicionado, o antecessor dele é o corpo, que é a página, tá? Quando eu falo posicionar 30, 30, salvei, ó. É 30, 30 do HTML, ó. Ele pegou lá do topo à esquerda, ó, 30 para baixo, 30 para direita. E aí colocou o elemento. Então, posicionamento absoluto. Em relação a, no caso, se ninguém anteriormente a ele, nenhum ancestral dele foi posicionado em relação à página. Observa, eu vou voltar antes, vou comentar de novo. Deixou o relativo ainda, ó. Quando o relativo é usado, lembra que esse cara estaria ocupando um espaço aqui? Esse espaço continua aqui, ó. Do primeiro para o terceiro, ainda ficou um espaço que é onde esse segundo parágrafo estaria, ó. Embora eu tenha posicionado ele relativamente em relação a essa posição aqui, o espaço ainda foi ocupado. No absoluto, não foi isso que aconteceu. Observe que o espaço que o segundo parágrafo ocupa sumiu. Eu falei para vocês, ó. É como se você tivesse movendo um elemento completamente para fora do fluxo normal da página. Como se eu tivesse vindo e arrancado esse parágrafo da página. Então não tem mais aquele espaço separando ele aqui, do primeiro para o terceiro. E aí eu posiciono onde eu quero. Fica aqui. Tá? É esquisito. Vai misturar bastante. Se você começar a mexer com esse tipo de posicionamento, vai dar uma câimbra no seu cérebro bonito de vez em quando. Mas a gente consegue. Isso aqui é bastante usado. Você quer fazer um elemento da página ficar num lugar fixo lá, pô, absoluto. Chucha ele lá, ele vai ficar lá, cara. Propaganda, coisa do tipo assim. Dá para fazer isso. Então, observe que o espaço que o elemento ocupava no fluxo normal de layout da página sumiu. Foi usado pelos demais elementos. É útil para você criar efeitos de layout complexos, como caixas de informação pop-up. Aquelas caixinhas que aparecem para te pedir uma confirmação ou te mostrar alguma coisa. Direto é feito com isso. Você pode criar uma div, põe uma largura, uma altura, uma cor de fundo e arranca da página e põe onde você quer. Vai parecer como se fosse um pop-up para o cara. Tá? Mas não é só um elemento normal que você posicionou em algum lugar. Menus, quando você clica e abre um menu para você escolher uma opção, aquilo pode ser feito com posicionamento absoluto. Caixas com abas, onde os painéis de conteúdos diferentes ficam um sobre o outro e são mostrados e escondidos quando você desejar. Ou então painéis que podem ser arrastados e soltos. Tudo isso dá para fazer com posicionamento absoluto. As margens ainda afetam elementos posicionados. Mas aí o margem collapse não vale mais. Exemplos, a gente vai ver alguns, mas vamos fazer um aqui, vamos tentar pelo menos. Podia falar o seguinte, olha, eu tenho uma div, eu vou botar uma classe, vou aumentar isso aqui para vocês verem. Vai ser, sei lá, pop-up. Aí eu vou pôr um parágrafo aqui com um conteúdo aqui, um lorem. Então, uma div com a classe pop-up e um conteúdo. E aí eu vou lá no CSS. Nossa, eu vou estragar esse cara. Depois a gente tira isso. Eu falo o seguinte, você que tem a classe pop-up, eu quero que você tenha uma largura, sei lá, 300 pixels. Eu quero que você tenha uma altura, 300 pixels. Eu quero que você tenha uma cor de fundo, vou pegar um tom de azul esquisito aqui. Eu quero, eu nunca acho. Vou pegar esse cara aqui. Certo? O que mudou lá por enquanto? Olha lá, o meu pop-up. O padrão é, depois do conteúdo, xuxa ele lá embaixo. Beleza. Só que aí eu vou nele e falo, não, o seu posicionamento é relativo, não, absoluto. Por enquanto não mudou, porque eu não tirei ele do lugar.
Ah, mas aí eu falo, não, o seu top vai ser alguma coisa e o seu left vai ser alguma coisa. Bom, aí começam os problemas também. Como é que eu centralizo esse cara, de repente, na minha página? Vou chutar aqui, não vou fazer as contas certinhos não, mas eu posso falar, não, 300 pixels do topo e 300 da esquerda. Viu? Tinha subido mais, né? Vamos botar só 100 aqui do topo. Viu? Tá. E aí, qual que é a ideia? Deixa eu diminuir essa janela, para a gente ver os dois juntos. Com o CSS e com, de repente, um JavaScript da vida, eu consigo fazer, por exemplo, eu tiro esse cara da página, então, por padrão, o cara não vê o pop-up. E aí, você pode fazer por tempo, depois de tantos segundos aparece. Você pode fazer quando o cara clicar em tal coisa, aparece. Via JavaScript, você muda esse display none, você tira isso daqui, ó. Você pode voltar para ele, display block, e aí do cara aparece a propaganda, aparece uma caixinha de confirmação, aparece alguma coisa. Normalmente vai ter um xizinho, um botão close para o cara fechar isso. E aí quando ele clica, você vai lá e põe display none, e aí some o elemento. Então esse absoluto ele ainda é bastante usado para você abrir alguma coisa e coisa do tipo. Tab Panel usando CSS puro. Isso aqui, ó. Como é que o cara fez isso aqui? Tá? É usando o posicionamento absoluto. Ele desenha essa div nesse lugar, quando o cara seleciona isso aqui. Quando ele clica na outra, ele esconde uma e mostra a outra no mesmo lugar. São várias divs, você vai posicionando elas quando o cara seleciona uma coisa ou outra. Aí você consegue ver o CSS, ó. Posicionamento relativo, posicionamento absoluto. Ele está mexendo com o Z-index para esconder um e mostrar o outro, eu acho. Mas dá para fazer usando esse esquema, dá para você ver o HTML que ele usou, você ver o CSS. Olha lá. Quando eu seleciono um botão, ó, o cara traz esse cara para cá. Mas aí já está envolvendo também animação, a gente vai ver depois, transições. Ó. Mas é trabalhando com floats. Cadê os posicionamento absoluto? Ó. Left menos 10.000. Você tira da página. Ah, você esconder as coisas ou não. Ó. Tudo feito usando posicionamentos. Dá trabalho, moçada. Se você olhar o CSS, é uma loucura que o cara bolou aqui. Ó. Usando transforms para fazer rotacionar coisa. Como é que isso aqui gira desse jeito? A gente vai ver depois, tá? E mais, vamos ver se a gente acha. Posicionamento. Tem transição, lógico, porque não acontece de uma vez, ó. Demora um tempo para acontecer. Contexto de posicionamento. Qual elemento contém o elemento com posicionamento absoluto? Por padrão, é o elemento HTML. Então, portanto, aqueles 30 que a gente colocou é em relação a ele. Por isso que afastou o nosso parágrafo 2 em relação ao topo lá de cima, tá? Então, esse é o padrão. Mas podemos alterar isso, definindo o posicionamento de um outro ancestral do elemento, como, por exemplo, o corpo. Eu vou tirar o static do corpo. Vamos pegar a parte E aqui. Ó. Vamos lá, na parte E. Estou indo no corpo. O corpo é da página, certo? O padrão é static. Eu fui lá e mudei position relative. Eu não mexi, tá? Eu não botei top, left, right, bottom no corpo. Mas eu mudei. Eu botei uma largura de 500, margem 0 alto. Quando eu mudo a posição do corpo e ponho essa largura e essa posição para relativo, como esse elemento posicionado ele é parte do corpo, ele deixa de fazer em relação ao canto da página, ele começa a fazer em relação ao canto do corpo. E aí, como o corpo está aqui, é 30, 30 ou 15, não lembro o valor, em relação ao corpo agora. Não é mais em relação àquele lugar de lá. Isso porque
o position foi colocado como relativo. E se eu tiro esse cara, ó, voltou a ser em relação à página. Porque é o estático, é o padrão. O pai dele está usando estático, então ficou em relação à página. Agora, quando algum ancestral é posicionado, opa, ele pega em relação ao ancestral. O z-index. Quando os elementos começam a se sobrepor, o que determina qual elemento aparece sobre qual elemento? O padrão é seguir o fluxo do HTML. Os elementos que aparecem por último, eles vão sobrepor os elementos anteriores. Então, o último cara que apareceu no corpo do HTML sobrepõe o elemento anterior dele. Nós podemos usar a propriedade z-index para alterar isso. Você tem que imaginar aí que existe um eixo Z saindo da tela em direção na sua cara. Então você tem o eixo X, que seria horizontal, o Y na vertical, e aí imagina um Z saindo da tela em direção à sua cara. Os valores positivos do z-index movem o elemento mais para o alto na pilha, então é mais próximo da sua cara. E valores negativos movem eles para baixo em relação a esse z-index. Vamos pegar a parte F aqui. Ó. Eu estou pegando o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é esse P que está aqui, ó, IM, alguma coisa ali. Posição absoluta. Fundo verde, Lima. Top 10, 30. Beleza. Ó. Então, eu peguei esse parágrafo, posicionei ele absoluto. Em relação ao pai. O pai é o corpo agora. O corpo, lembra que o corpo está relativo. Ó. Left 30 é 30 em relação à esquerda. Right 30 é 30 afastado do lado da direita. Ó. Pô, se fosse left, iria ficar lá. Ó. Aí, é isso que eu tô dando cãibra. Eu achei que ficou aqui. Não é left. O cara botou direita 30. E aí 30 em relação ao canto aqui, ó. Afastou 30. Por isso que ele ficou aqui perdido. Tudo bem. Volta pro exemplo. Vamos lá. Está posicionado absoluto 10, 30. Certo? Se eu não botar 10, se eu botasse 30, cadê o parágrafo? Ele ficou embaixo desse aqui. Mas por quê? Se você olhar a sequência, esse parágrafo veio depois. Certo? Então ele sobrepôs aquele outro, que é o verde. Ele está por cima do verde. Porque o segundo parágrafo vem no HTML depois do primeiro. Certo? Até aí, beleza. Parte F é o que a gente acabou de fazer. Agora vamos ver o G. Mesmo esquema no G. Ó. Eu vou pegar o mesmo, 10, 30, mas vou mudar o z-index para 1. Não mudou nada, porque não era 10, na verdade. 30. Aí, ó, isso que eu queria mostrar. Com esse z-index igual a 1, o padrão é 0 no z-index, certo? Quando eu ponho 1, eu trago ele mais para cima, em relação à minha cara. É como se fosse o z-index saindo, lembra? 1 é maior que 0, então o parágrafo começou a aparecer. Mesmo o segundo parágrafo tendo aparecido depois no corpo do HTML. Se eu tiro esse z-index, a gente não vê o primeiro parágrafo, porque o segundo veio na sequência antes, depois do primeiro, então ele ficou por cima. Agora eu puxei ele para cima, eu consigo ver ele ali, ó. E aí começa a encavalar os conteúdos. É uma forma da gente controlar onde é que você pode ver uma coisa ou outra. E tem o posicionamento fixo, o fixed. É muito parecido com o posicionamento absoluto, exceto que ele fixa o elemento relativo à viewport do navegador, não a outro elemento. Nesse caso, é sempre em relação à página. Não interessa se tem um ancestral dele que foi posicionado ou não. É útil para a gente criar efeitos como menus de navegação persistentes que ficam sempre no mesmo lugar na tela, enquanto o restante do conteúdo rola. Eu quero que esse aqui fique sempre ali. Exemplo 36. Mesmo conteúdo, o HTML, o CSS ainda não foi aplicado. Então tem lá um título, alguns parágrafos e aquela imagenzinha do fundo, certo? O segundo parágrafo é o que é posicionado. Então ele fez o seguinte, ó, o H1, que é o título, ele botou position fixed. Ele fixou o H1 na página. Do topo, 0. Então colou lá no topo, botou uma largura de 500 pixels nele. A margem, 0 alto. Eu põe só o alto, eu não sei. Funciona do mesmo jeito, mas eu prefiro 0 alto, porque aí eu entendo que é
cima e embaixo nada, e posiciona à esquerda e à direita centralizando. Fundo branco, um padding de 10. Olha lá, ó. Ah, professor, mas não mudou nada. Por enquanto, não, mas observe o seguinte, no corpo eu falei 1.400 de altura, então apareceu uma barra aqui. Se eu mexo a barra, olha o que aconteceu com o H1, ó. Tá fixo ali. Eu fixei ele no topo, cara. A gente consegue ver isso em vários sites. Normalmente, à medida que você vai descendo, isso aqui acaba sumindo, mas aí é outra coisa, é JavaScript, que faz o cara ter sair da página. E aí, quando você sobe um pouquinho, ele volta para a página, por exemplo. Isso é muito comum a gente ver. Vamos tirar o H1 de novo. Vamos ver o padrão. O padrão é quando eu arrasto a página, o H1 vai junto. Ó. Ele é parte da página. Agora não. Eu fixei ele no 0 lá em cima. Centralizado, com fundo branco e um pad de 10. Ó. Tá travado lá. Deixa eu só ver um negócio. Olha o que está acontecendo também. O primeiro parágrafo é esse aqui, ó, IAM, a basic, block, blá blá blá, certo? Olha o que acontece quando eu ativo esse posicionamento fixo do H1. Cadê o IAM, blá blá blá? É embaixo do H1. Ele está ali, tá? Mas eu não consigo ver, porque o H1 ficou por cima dele. O primeiro parágrafo está aqui, escondido, aqui embaixo. Certo? Como é que eu arrumo isso? Eu vou pegar o primeiro parágrafo e vou dar uma margem de 60. Eu estou empurrando o primeiro parágrafo em relação ao topo, para eu conseguir ver ele aqui. Ó. Se eu tiro isso aqui, eu não vejo ele. Ó. Agora eu estou vendo. E aí, quando eu começo a arrastar, ele ficou fixo lá em cima. Certo? Então, fixo, não importa o ancestral, se está posicionado ou não, é sempre em relação à página. Tem utilidade para a gente também, de vez em quando. Exemplo, vamos ver um menu fixo aqui. Aqui. O cara fez esse menu. Ó. Imagina o seguinte, se a gente... Vamos ver ó, o código, se a gente consegue ver. O menu é uma div. Ó. Dentro do corpo, ó, tem 3 links. E aí, lembra que a gente viu que a gente pega um link e faz virar um botão? Ele fez isso aqui em cima. Ó. Os 3 links, ele botou esse estilo para aparecer isso aqui. E aí, quando você clica, não faz nada, porque não tem código nenhum, mas se você arrasta a barra aqui, ó, o menu tá lá, ó, fixo. Então, se você olhar no CSS, o CSS está junto aqui, ó. O navbar está posicionamento fixo, top 0, largura de 100%. Então, está fixo lá em cima, não importa o conteúdo. E provavelmente esse fixed top menu aqui é um H1 dentro do main. Vamos ver no main. Ele botou um padding, ó, e botou uma margem top. Essa margem top é para a gente conseguir ver, ó. Se eu tirar essa margem top, asterisco, asterisco, barra, roda aí. Aí a gente quase não consegue ver mais ele, ó. Essa margem é justamente para afastar ele do elemento, senão ele acaba sumindo embaixo do elemento que está ali, ó. Pronto, para dar uma afastada. Isso é comum também a gente ver, tá? Tabela CSS. Antigamente, antes do CSS, tabelas HTML eram usadas para você criar o layout das páginas. A gente montava a página como se fosse uma tabela. Porque não tinha como posicionar as coisas nos lugares que a gente queria. A única maneira de fazer isso era metendo uma tabelona lá dentro e mexendo com ela. Só que tinha vários problemas fazer isso. Os nossos layouts eles eram inflexíveis. Se você mudasse o tamanho da página, arrebentava tudo. Tinha cheio de tags HTML, de tabela, no meio do seu conteúdo. Era difícil você achar problemas. E semanticamente, é errado você usar uma tabela para posicionar as coisas na tela. Pô, um leitor de tela, quando ele acha uma tabela, ele espera encontrar informações dentro da tabela. E não componentes da sua página lá dentro. Então, era uma bagunça para a gente fazer isso usando tabela. Continue usando tabela. Não estou falando para você não usar tabela. Você vai usar a tabela, mas a tabela é para dados. Eu quero mostrar uma informação que faz sentido numa tabela. Beleza.
As tabelas CSS, elas podem ser úteis, por exemplo, para você alinhar os labels e os inputs de um formulário, coisa do tipo. Vamos ver lá no exemplo 37. No exemplo 37, por enquanto, não tem nenhum CSS alterando. Comportamento normal, é um formulário. Não tem nem action, nem método aqui, tá só o form para a gente botar as coisas dentro. Aí o cara botou um parágrafo e ele fez divs, ó, como se fossem linhas. Ele usou a div para montar uma linha. Ele botou um label. Lembra que o label é um elemento de nível de linha, então ele só pega o espaço que ele precisa. Na sequência, ele botou input. O cara digitar o nome dele. Aí ele fez um outro div com um label e um input para o cara digitar o último nome. E um label e input para o cara botar a idade. Mas observa que não tem alinhamento entre os elementos. Esse é o padrão do HTML. E ele vai mexer nisso via CSS. Então, ele mudou a fonte primeiro, tá? Aí ele pega o form e faz display table. Existe também, tá? Além do block, inline e inline block, você pode pôr display table. Ele está avisando para ele que vai fazer como se fosse uma tabela. Faz o formulário se comportar como se fosse uma tabela. Margem zero alto, vai centralizar. Ó. Centralizou o form dentro da página. E ele começa. Todas as divs dentro do form, quero que você tenha um display como se fosse uma linha de tabela. Tá? O que mudou? A única coisa que dá para a gente perceber ali é um espaçamento que diminuiu. Ó. Olha o que vai virar. Ó. A distância entre o input e o label diminuiu. Por algum motivo, deve ter algum estilo da página que mudou por causa disso. E aí ele faz o seguinte, olha. Os labels e os inputs dentro do form, eu quero que eles tenham um display como se fosse uma célula de uma tabela. E vamos tirar essa aqui por enquanto. Tá com zoom. Tirei o zoom. O que aconteceu? Só de eu falar display table cell. Ó. Isso era o normal. Table cell. Começou a se comportar como se fosse uma célula. Se você der um inspect, acho que dá pra gente ver isso. Ó, o label pegou com todo aquele espaço e aí vem o input. Aí no outro, lembra que o div pega todo o espaço do pai. O label, o input. Tá? É como se fosse uma célula agora. Mas deu uma afastada entre eles. Mas está muito colado ainda, um em cima do outro. Então ele botou uma margem para baixo de 10 pixels. Para empurrar de um div, de um elemento para o outro. Tá? E aí ele foi no label e falou o seguinte, a sua largura vai ser de 100 pixels, um padding à direita de 2, e eu quero que você alinhe o texto para a direita. Que beleza, olha, pegou inclusive o que o texto de cima ficou desse jeito, cara. O texto lá em cima é um parágrafo. Mas como eu falei que o form era uma tabela, ele tentou botar esse cara como se fosse uma coluna. Se a gente olhar aqui, ó, olha lá. O parágrafo entrou como se fosse uma coluna junto com os labels, ó. Não tem ninguém à direita dele, mas ficou muito esquisito por enquanto. Depois ele vai arrumar isso. Mas ó, já melhorou. Eu trouxe o texto para a direita, ficou perto um do outro, todo mundo alinhado agora. E aí ele vai pegar o input e vai dar uma largura maior, porque está muito pequeno para ele. Botou 300 pixels, aumentou o espaço para o cara digitar. E aí o parágrafo ele vai arrumar. Ele vai falar como se fosse um caption de uma tabela na parte de baixo. Vai tirar lá de cima e vai vir para baixo. Vai botar uma largura, uma cor de fundo e o texto itálico. Olha lá. Então a gente consegue, usando o CSS e tratando como se fosse tabela, posicionar as coisas de um formulário, por exemplo. Não é o melhor jeito, tá, pessoal? Como é que era antes? Como é que ficou depois? Ficou bem melhor desse jeito, mas ainda não tá legal. Eu não faria desse jeito. A gente vai ver maneiras melhores de fazer as coisas ficarem alinhadas, como se fosse uma tabela. Dá para fazer com Flexbox, dá para fazer com grid. Eu acho muito melhor do que ficar fazendo essa gambiarra via CSS como se fosse tabela.
Bom, vamos ver aí o Flexbox, ou caixas flexíveis. Os métodos tradicionais de layout com float e posicionamento funcionam, mas algumas vezes parecem ficar muito mais complexos, trabalhosos, inflexíveis e gambiarrados do que precisa ser. Por exemplo, se você quiser alinhar verticalmente uma caixa de conteúdo, não apenas texto. Tá? Imagina que tem imagens, tem texto, tem um monte de coisas. Eu quero que essas caixas fiquem alinhadas na vertical, uma embaixo da outra. O line height não vai funcionar. Não adianta, porque não é só texto. Tá? Então é difícil a gente fazer alinhar as coisas na vertical. Você fazer com que várias colunas com quantidades diferentes de conteúdo tenham a mesma altura, sem definir uma altura fixa, ou forçando isso, usando aquelas gambiarras com imagens de fundo, também é trabalhoso. Você fazer com que diversas caixas em uma linha tenham a mesma quantidade de espaço disponível, não importando quantas caixas existem e mantendo suas margens e enchimento, vai fazer isso usando o posicionamento normal com floats. Isso é quase impossível com CSS. Quase impossível, tá? Dá para fazer, o pessoal fazia, mas ficava horroroso, tá? Mas é possível fazer com Flexbox. Exemplo, ó. Se eu quisesse montar um layout com 3 colunas usando div, eu podia ter lá uma seção, e aí eu ponho 3 colunas lá dentro usando 3 divs. Ó. Isso é uma caixa, uma caixa, uma caixa. Por padrão, os elementos filhos, que seriam as divs, elas não seriam posicionadas lado a lado e nem receberiam o tamanho certo. Então, o padrão HTML, o que ele faria? Ele ia criar um elemento de nível de bloco e dentro ia botar 3 blocos, ia ficar um em cima do outro, cada um pegando toda a largura do pai deles. Então, os elementos div eles não seriam posicionados lado a lado e nem teriam um tamanho, uma largura correta, certo? Com métodos tradicionais, nós teríamos que definir cuidadosamente o tamanho de cada um, com sua largura, enchimento, borda e margem, para poder fazer os floats e aí eles ficarem um do lado do outro. E se você inserir um outro div lá dentro, todo aquele cálculo que você fez com aqueles 3 anteriores tinha perdido. Você teria que refazer todas as contas para acrescentar essa outra div que você colocou lá dentro da seção. Vamos ver o exemplo 38. Então, ó, vamos entender o HTML. Padrão, ó, uma seção com 3 divs. Cada um virou lá um elemento de nível de bloco. Se você der um inspect, você vê, ó, cada uma dessas divs está pegando toda a largura do pai deles, ó, e pegou toda a largura da página. Esse é o padrão HTML, um em cima do outro. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Vamos lá no CSS. Ó. Eu botei a família sans serif, sem serif. E eu acho que esse exemplo também começa com 3 colunas. Vamos começar com 3 colunas. Então, 3 divs, as 3 lá dentro. Aí eu começo a brincar. Ó. Eu vou lá na seção, eu vou botar uma largura de 93%, uma altura de 240 pixels na seção, uma margem de 20 em cima e embaixo e vai centralizar a esquerda e a direita, um fundo roxo, e aí vem o flex, ó. Display flex. É aqui que eu estou mudando o posicionamento dele para usar o Flexbox. Você coloca display flex num elemento, ele passa a ser um elemento, um container Flexbox. E eu vou botar uma direção, como se fosse uma coluna. Acho que isso aqui, por enquanto, só de eu ter feito essa regra aplicar, ó, o padrão é uma div em cima da outra. Quando eu falo que a seção é um container Flexbox, o que acontece com as divs de cara? Vira coluna. Ficou um aqui e um lá. Se a gente der um inspect nas divs agora, viu? Olha lá as 3 divs. Ó. Uma pegou uma coluna, a outra e a outra. Automático. Sem eu ter falado nada, o Flexbox já fez acontecer isso. Não sei se eu vou colocando. Então, ó, o display flex
Ele faz com que os elementos dentro da seção sejam posicionados como caixas flexíveis. Por padrão, elas vão esticar para preencher toda a altura disponível do pai, qualquer que ela seja, e serão posicionadas em uma linha, com espaço suficiente para colocar seu conteúdo. É o que aconteceu aqui, ó. A gente analisou ali, vocês viram, acho que o azul que apareceu nas divs, ó. A div pegou toda a altura da seção, que é a parte roxa, ó, desde lá de cima até lá embaixo. E a largura? A largura é suficiente para o conteúdo, que é só o texto. Isso é uma caixa, isso é uma caixa, isso é uma caixa. Tanto é que sobrou um pedacinho aqui, porque a seção tem uma largura maior do que isso. Se eu tirar aqui, a gente vê esse espaço sobrando, ó. Mas cada um pegou só o espaço que ele precisa. Esse é o comportamento padrão do Flexbox. Tá? Eu vou pegar as divs e vou botar uma cor de texto branca, um fundo laranja, e vou falar Flex Zoom. A gente já vai ver o que é isso. Uma margem à direita de 10 pixels, e vou botar um text shadow no texto ali para a gente ver uma sombra. A sombra é só para dar um estilo bacana no texto. Ó. Mas olha o que aconteceu com a div. O texto ficou branco, né? O fundo laranja. O Flex Zoom, o que ele faz? Faz com que cada elemento div pegue uma quantia igual do espaço disponível na linha, não importando quantos existam. Então, o Flex Zoom, quando eu ponho esse Flex Zoom na seção, o que ele fala para o Flex? Que cada elemento que for colocado lá dentro, ou seja, aquelas divs, vai pegar uma quantia igual do espaço disponível na linha, não importando quantos existam lá dentro. Então, cada um desses div pegou um espaço igual dentro do pai deles. No caso do Flex Zoom. Certo? Vamos continuar aqui. Ó. Na última div, eu vou tirar aquela margem à direita. Por enquanto não fez diferença nenhuma aqui, porque só tem 3. Ó. O que mais tem aqui? Eu vou botar 5 pixels de borda na seção e na div. Ó, o que eu fiz aqui? Ó. Vamos olhar como é que eu fiz isso. Eu botei a borda de 5 pixels na seção e em cada uma das divs. Botei um pad de 10. Esse pad é só para não ficar colado. Ó. Tanto o conteúdo, quanto o texto, quanto as divs dentro do Flex. Então, deu um espaço aqui dentro de cada uma das caixas. Tá? No último, eu tirei a borda. Então, essa borda que eu coloquei aqui para afastar esse desse aqui não tem. Tá? E aí, tudo bem. Eu falei, então, que cada elemento vai pegar uma quantia igual do espaço disponível na linha, não importando quantos existam. Na verdade, cada item tem um tamanho pré-determinado. A gente já vai ver esse tamanho aqui. O espaço que sobra depois que eles pegam esse tamanho, ele é então distribuído de acordo com esse valor. No exemplo 38, eu vou acrescentar mais uma div na seção. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aquela outra div que eu falei. Olha o que vai acontecer. Automático. O Flexbox acrescenta mais um elemento na mesma linha e já dá a mesma altura que os outros já tinham, a largura já foi dividida igual entre os 4. Olha lá os 4, com a largura que eles precisam. Sem eu ter que fazer conta de quantos por cento, quanto que é o padding, quanto que é a borda, não importa. O Flexbox faz para você e põe aqui dentro. Podia ter colocado mais um, inclusive, acho que vai caber ali. Ó. Automático, cara. Pega o espaço, divide, separa, blá blá blá. Tá feito. Os 6 dentro da seção. Se eu colocar mais um, acho que vai ficar menor ainda. Mas ó, olha que loucura. Já tem 7 aqui, ó. Sem precisar fazer conta nenhuma. Só de jogar as divs dentro de uma seção com o Flexbox, ele já faz para você. Já tem a mesma altura. Então, olha a facilidade de você fazer colunas, não importando o conteúdo que está lá dentro. Não precisa fazer conta nenhuma, cara. Tá pronto. Vou deixar só as 4 aqui. Vamos pegar uma das divs e vamos colocar com a classe especial. Já está pronto isso. Eu peguei a segunda div, essa div aqui, e coloquei essa classe nele especial.
E aí vamos mexer no CSS e eu vou falar que esse especial tem um flex zoom. Será que o flex era realmente na div, cara? Tô achando que é, né? Botei aqui, mas não é aqui não. Acho que era aqui mesmo. Vamos voltar atrás um pouco. Esquece o especial por enquanto. Observe o que aconteceu com as três. Vamos tirar a quarta que eu coloquei aqui. Imagina que é só 3 divs. Um display flex na seção e um flex zoom na div. O que o flex zoom fala? Eu falei o seguinte. Eles têm um tamanho pré-determinado. Mas quando sobrar espaço no pai, ele pega esse espaço que sobrou e distribui igualmente entre as 3 divs. Então, quando eu aumento a tela, as 3 ficam mais largas. Se eu diminuo a tela, é bacana a gente ver, ó, ele estica, ó, e diminui de acordo com o tamanho da janela. Então, para a gente fazer layout flexível, é uma beleza. Ele já calcula as larguras e põe para você. Isso com 3. Ah, e se fossem 4 divs? Não tem problema, ele pega, põe uma largura mínima, o espaço que sobra ele pega e divide igualmente entre os 4. Olha lá os 4. Ó. Mesmo layout flexível, se eu pegar e mudar, ó, é automático a largura dos elementos que eu coloquei ali dentro. Aí eu falo, não, pega um desses divs e põe um especial, uma classe especial nele. Coloquei. Aí vai no CSS, nesse elemento especial, muda o flex dele para 2. Observe que a segunda div agora ficou mais larga que as outras, porque ela é a div especial. Se eu aumento, ó, quase com o dobro do espaço. Não é bem o dobro, não é o 2 não significa que é o dobro. Tá? O que ele acontece? Então, você colocar... Volta aqui. Quando eu ponho display flex 2, é que significa o seguinte. Ele vai pegar uma largura mínima, o espaço que sobrou, ele vai dividir entre os 4 filhos. Só que, como ele está com flex 2, ele recebe o dobro do espaço extra do que os outros que têm o flex 1. Por isso que ele ficou mais largo. Não é o dobro não, tá? É o dobro do espaço extra que cada um recebeu. Então, se eu ficar mudando o tamanho aqui, a gente vê... Eu consegui selecionar esse cara. E ele está mais largo que os outros. Tá? Então, se você quisesse que uma coluna ficasse mais larga que as outras, você pode botar um flex 2 nela. Ele vai pegar o dobro do espaço que sobrou do pai deles na hora de dividir entre os 4 elementos. É isso que significa esse flex 2. Se eu tivesse colocado um flex 3, é mais gritante ainda. Ele pega o triplo do espaço disponível. Mas não está com 3 vezes o tamanho, tá? Então, cuidado. Não é esse 3, esse 2 não é o dobro, não é nada disso não. É mais do que o espaço que sobrou. Você colocar display flex faz com que o container seja um elemento de nível de bloco. Nós também podemos usar display inline flex, o que faz com que ele seja um container inline, um elemento inline. Ele ainda é flex, mas ele não é bloco mais. Lembra que ele vai poder flutuar com o restante do conteúdo e coisa do tipo, se você precisar. Vamos entender aí como é que o Flexbox faz para definir tamanhos e coisas do tipo. O padrão, então, quando você coloca um elemento dentro de um container flex, é ele colocar um à direita do outro, na mesma linha. Tá? Então, por padrão, o eixo principal, esse main axis, é na horizontal. E o cross axis é o contrário do main axis. Então, ele ficou aqui na vertical. Tudo bem? O cross start, então, ficou lá em cima, o cross end ficou lá embaixo, o main start à esquerda, o main end lá embaixo à direita. O elemento, ele tem um tamanho no eixo principal e tem um tamanho no eixo contrário, no cross axis aqui. Então, se o main axis é aqui, o cross axis é ao contrário. Esse é o padrão do Flexbox, tá? O main axis, ele corre na direção em que os itens estão sendo colocados. A gente pode colocar como linhas na página ou como colunas. Eu já vou mostrar como é que a gente muda esse cara. O cross-axis é o eixo perpendicular ao main axis. Então depende, é isso que eu quero que vocês enxerguem. Se os elementos estão sendo colocados na linha, então a linha é o main axis e o cross-axis é o contrário. Mas se os elementos estiverem sendo colocados na coluna, o main axis é a coluna, é a vertical. E o cross-axis vai ficar sendo ao perpendicular. Não dá para inverter isso.
dá meio que câimbra na cabeça da gente depois. Tanto o main axis quanto o cross axis tem um start e tem um end. O container que tem display flex é chamado de flex container e as caixas flexíveis dentro dele são chamadas de flex items. A direção, como é que eu controlo isso? Existe uma propriedade que é a flex direction. Ela especifica a direção do eixo principal. O padrão do flex direction é linha, é row. Tanto é que as nossas colunas aqui ficaram uma à direita da outra, na mesma linha. Tá? Mas eu também posso usar coluna, linha invertida e coluna invertida. Então, column, row reverse, column reverse. Só para a gente ver isso ali, eu inverti aqui ó, lá no flex. Eu podia falar flex direction, coluna. E aí mudou. Agora não é mais uma linha, ele vai tratar o container como se fosse uma coluna só. E aí põe um elemento abaixo do outro. Aqui é por causa da margem que eu tirei, provavelmente. Tá? Mas o triplo do espaço ó, ficou mais alto que as outras. Porque agora esse é o eixo principal e esse é o cross axis. Então, se você inverte a direção, esse agora é o main axis e esse é o cross axis. O padrão, que seria o row, eu não preciso nem colocar, mas ó. Esse é o main axis agora e esse é o cross axis. A propriedade flex basis, ela define o tamanho inicial de um item antes que o espaço que sobrar seja distribuído entre os itens. Se você não definir um valor, mesmo lá no atalho flex, o valor assumido é 0. Então, não tem um tamanho inicial, vamos pensar assim. Se o valor for setado com alto, o item vai ser dimensionado de acordo com a sua largura e altura. Então, ó, vamos lá. O flex basis eu posso especificar. Pega pelo menos, sei lá, 30 pixels. Não é que vai ficar com 30 pixels, não. É como se fosse um tamanho inicial. Depois, quando ele sobrar espaço e for dividir, aí ele distribui usando aquele valor do flex que você colocou. Se você colocar alto, ele vai tentar pegar a largura e a altura do próprio elemento, como flex base. Se você não coloca, ele assume que o valor inicial é 0, então é como se ninguém tivesse ocupando espaço, então ele pega todo o espaço e divide entre os elementos, usando aquela propriedade flex para decidir a proporção do espaço que cada um recebe. Wrapping. Como a largura ou a altura são fixos no layout, o conteúdo dos itens pode ficar maior que o espaço disponível, dependendo da quantidade de itens, causando um overflow no container. Vamos ver o exemplo 39, acho que vai fazer mais sentido. O que tem na nossa página? Tem um cabeçalho, um header, com um H1 lá em cima. Aí tem uma seção, que seria como se fosse o corpo da página aqui, com artigos. Então, cada parte azul dessa é um artigo. Dentro do artigo tem um título H2 e um parágrafo. Título, parágrafo. Título, parágrafo. No último tem 2 parágrafos. Vamos olhar o CSS. Ó. Por enquanto, mudou a fonte, tirou a margem do corpo. No cabeçalho ele botou esse fundo roxo e uma altura de 100. Se você não coloca a altura, é por causa disso aqui. Tá? Se não tivesse essa altura definida, ele fica só o tamanho que ele precisa. Tá? Então, ele aumentou a altura do header para 100 pixels. E aí, para o texto não ficar lá em cima, ele aumentou o tamanho da linha. Olha que gambiarra. Para 100 pixels. É como se a linha tivesse 100 também. Aí ficou centralizado certinho. Centralizou o texto na horizontal, texto branco, sem margem, ficou lá no meio. Aí veio os artigos. Por enquanto ele só deu um pad para não ficar colado, ó, para dar uma afastada. Botou uma margem de 10 para não ficar um junto do outro, ó, separar eles um do outro. E botou um fundo azul claro. Por enquanto não tem flex aqui. HTML puro. Tá? É cada artigo em cima do outro aqui, ó. Certo? Aí ele vai começar a brincar. Ó. Ele vai pegar a seção, vai fazer de virar um display flex. Então, esse pedaço aqui vai virar um container flexbox. Cada elemento vai virar um elemento de flexbox aí. A direção, ele deixou como linha. Então, não vai ficar um em cima do outro, vai ficar como se fosse uma linha só. Nem precisava ter colocado isso. E vai botar um flex wrap com o valor de wrap. Vamos ver o que vai mudar. É por causa do flex wrap. Nossa, eu estou estranhando. Por que diabo ficou daquele jeito? Tira o wrap por enquanto. Ó.
O padrão, eu não preciso nem falar, é botar os elementos dentro da seção um do lado do outro. Então ficou, ó, um do lado do outro. Como eu não falei nada, cada um pegou a mesma proporção de espaço disponível. Ó. As 3 colunas aqui colocadas pra gente. Observe que eu não fiz nada diferente, pessoal. Eu não precisei falar altura, nada. Eu só joguei lá dentro. Os 3 saíram com a mesma altura, certinho, alinhadinho, um do lado do outro. Olha que beleza. Aí aqui ele botou a direção como linha. Precisava disso? Não. Vou tirar. Mas aí eu vou botar um flex wrap. Por que eu vou fazer isso? A ideia é que se o elemento precisar de mais espaço e não tiver dentro do container, ele vai jogar para a linha de baixo. Então quando eu venho aqui e ponho o flex wrap, como esse elemento, essa div, precisava de bastante espaço lá dentro, ele pegou todo o espaço disponível. E como não cabe o segundo e o terceiro à direita, o Flexbox jogou para a linha de baixo. Tá? Por enquanto. Agora eu vou tentar melhorar isso aqui. Ó. Eu vou lá nos artigos, que é cada um desses elementos aqui, e vou falar para ele, olha, o seu FlexBasis é 200 pixels. Eu vou definir uma largura inicial de 200 para cada um. O FlexBase 200, ele botou o tamanho que eu pedi, ó, 200 pixels para cada um. Como eu não falei para ele aumentar, nem diminuir, nem nada, ele usou o valor que eu defini, 200 pixels, para cada um dos 3. Eu deixei, então, 3 colunas de 200 pixels, com esse tamanho que eu defini com FlexBases. Tudo bem? Eu vou copiar e colar os 3 artigos mais vezes. Então, eu vou aumentar essa quantidade de artigos dentro do HTML. Vou pegar aqui e vou colar uma segunda vez os 3 artigos aqui dentro. Salvar. Olha o que aconteceu quando a janela está desse tamanho. Como não cabia aqui, ele mudou para a linha de baixo. Se eu aumentar a janela, tem espaço. Cabe mais colunas de 200. Então ele botou aqui, uma do lado da outra. Enquanto couber colunas de 200, ele vai jogando nessa linha. Eu vou colocar mais uma vez aqui. E vou salvar. Ó. Agora veio até o primeiro da terceira cópia que eu fiz. Mas não cabe mais um de 200 aqui, então ele jogou para baixo. Esse comportamento é automático. Ó. Se você falar para ele fazer, lógico. Eu falei para ele, ó, flex wrap. Se eu não coloco isso, o que ele faz? Ele jogou os 3 e os 3 aqui. Ó. Tá? Mas não está com 200 mais. Não cabe nos 200. Ele encavalou os elementos aqui dentro para conseguir colocar. Agora, se eu falar para ele, não, quando não couber, manda para baixo. Manda para baixo. Isso aqui é mão na roda demais, pessoal. Ó, quando tem espaço, ele põe. Quando começa a não ter, ele manda para baixo. Você está numa loja vendo produtos. Você diminui a janela, os produtos você não quer que encavale, eles mandam para baixo. Isso aqui é usado demais da conta, cara. Ó. O nosso layout fica mais flexível, né? O cara está no celular, vê um em cima do outro. Ah, o cara está com espaço um pouquinho maior, um do lado do outro. Ah, a tela dele é maior, não, é maior. Pô, é automático. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu só criei lá os meus artigos, botei um tamanho inicial, que eu queria, um tamanho que eu quero que ele use, e mandei ele quebrar. Tá feito, não precisa fazer conta, nada, cara. O Xbox faz para você. E adicione a seguinte declaração na section. Nós já colocamos e vimos que ele quebrou e mandou para baixo. Agora nós temos múltiplas linhas. São colocados tanto os filhos Flexbox quanto possível em cada linha, e qualquer excesso é movido para a próxima linha, com o Flex Wrap. Vamos mudar a propriedade Flex Direction. Eu vou colocar Row Reverse. Então, vamos lá no nosso elemento. Que tinha o Flex Direction como Row, eu vou botar Row Reverse. Vamos lá. Observe como é que está. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. E aí eu falo linha, só que invertida. Eita, que loucura que virou aqui, professor. Virou mesmo. Deixa eu numerar algumas coisas aqui para a gente ficar mais fácil de enxergar. Ó. Esse vai ser o 1.
Bom, eu vou voltar ao normal. É o que a gente esperava. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Aí eu vou e falo, não, linha invertida. O que ele fez? Ele pegou na primeira linha e começou a preencher daqui para lá, ó. Botou o primeiro, botou o segundo, botou o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Opa, não cabe o oitavo. Pulou para a linha de baixo. Porque está invertido. Ele começa a encher daqui para lá, ó. Ao invés de pegar daqui para cá. Isso vale, inclusive, se eu diminuir a janela. Se eu pegar ela aqui e arrastar, ó. Quando não cabe o sétimo, vai para baixo, mas vai para lá, ó. Row reverse. Tamanho flexível. O valor da propriedade flex é um valor de proporção sem unidade, que significa que cada item vai ter uma determinada porção de espaço dentro do container. Que espaço que vai ser esse? Que porção vai ser essa? É do espaço que sobrou depois que todo mundo pegou o seu tamanho normal. Então aquele flex é para isso, é a proporção de espaço que sobrou depois que os elementos pegaram o tamanho normal deles. Cada item, se você colocar flex 1, né? Cada item vai ter a mesma porção de espaço dentro do container. Então, se você colocar flex 1 no container, todo mundo vai ter a mesma proporção. Se você for lá em um elemento específico e colocar o flex 1, o item vai ter uma porção de espaço dentro do container. Uma porção de espaço. Esse item. Se você pegar um elemento lá dentro do container e falar que ele é flex 2, esse item vai ter o dobro do espaço que sobrou do que os outros. Exemplo 40. É o mesmo esquema, tá? Tem 3 artigos colocados ali dentro, com título e texto. Vamos lá, HTML, borda, o fundo, tal, não mudou nada. Aqui que começa, ó, display flex. Ok. Então, virou um flex, cada um ficou à direita do outro. Os artigos receberam flex 1, então cada um recebeu uma proporção do espaço disponível. Ó. Sobrou espaço? Sobrou. Aumenta os 3 na mesma proporção. É o que está por enquanto agora. É o exemplo 40. Ah, nós já colocamos o article flex 1, já está aqui. Ai, meu Deus. E se eu falar para ele, olha, vai lá no terceiro artigo e põe flex 2? Já o que vai acontecer? Eu estou falando o seguinte, olha, o terceiro artigo, que é esse cara aqui, eu quero que ele pegue o dobro do espaço que sobrou em relação aos outros dois. Vamos salvar. Tá vendo que ficou maior? Não ficou com o dobro do tamanho, não é isso. É como se fizesse assim, olha, quanto espaço tem na tela? Tem lá, sei lá, 1920. A 1900, vamos pensar. São 3 colunas. Ele pega esse 1900, divide por 3. Só que aí esse espaço, não é isso. Esse cara teria um tamanho X aqui dentro. Então, cada um teria um tamanho X. Ele tira os 3x, sobra um espaço. Esse espaço que sobra, ele vai dividir pelos 3. Só que ele, na verdade, vai dividir por 4. É como se esse cara pegasse 1 e esse pegasse 2. É por isso que ele fica maior. Do espaço que sobrou, esse cara pegou o dobro em relação aos outros dois. Então, se eu vou mexendo no tamanho da página, ó, você vê que ele está aumentando. Os outros também estão aumentando. Mas ele aumenta mais. Ele aumenta o dobro do que os outros dois estão aumentando. Por causa dessa regra com o flex 2. Então, agora existem 4 unidades de proporção disponíveis no total. O terceiro artigo vai pegar o dobro do espaço dos outros dois. Os primeiros dois recebem 1/4 do espaço que sobrou. O terceiro recebe 2/4. Fechar aí o 100%.